A brisa morna do final de tarde em Búzios arrastava consigo o cheiro salgado do mar misturado à terra úmida das trilhas próximas à Praia da Tartaruga. As ondas batiam ritmadas contra as pedras, produzindo um som quase hipnótico, que se espalhava pelo vilarejo como se cada respingo fosse uma batida de coração, marcando o compasso da pequena cidade que parecia dormir sob um véu de silêncio e mistério. O céu, tingido de tons laranja e púrpura, refletia na água e nas janelas das casas simples, projetando sombras longas que dançavam como espectros sobre as paredes. Entre essas casas, caminhava Camila, uma jovem de 22 anos, cabelo castanho sempre preso de forma prática, com olhos que carregavam a curiosidade de quem busca mais do que a rotina do dia a dia. Ela parecia absorver cada detalhe do ambiente ao redor, observando a dança das gaivotas e o brilho da luz nos barcos ancorados, enquanto seu coração, talvez sem perceber, já carregava uma inquietação silenciosa, aquela sensação que às vezes prenuncia mudanças irreversíveis. Camila morava em uma casinha modesta no alto de um morro que dava vista para o mar, um lugar onde o vento carregava histórias antigas, segredos de pescadores e sussurros de turistas que passavam rapidamente, sem nunca perceber os murmúrios da cidade. Sua vida era uma mistura de simplicidade e sonhos contidos, dividida entre os empregos temporários em lojas de artesanato e cafés e os passeios que fazia nas trilhas ao entardecer, onde buscava respiro, inspiração e um instante de liberdade que parecia fugir sempre que ela tentava agarrar. Havia algo de poético na forma como ela se movia, quase flutuando entre a realidade e uma espécie de reverie silenciosa, olhando o horizonte como se ele pudesse responder às perguntas que ninguém ousava fazer. Durante os fins de semana, Camila se encontrava com amigos em pequenas reuniões na Praia dos Ossos, sob o luar, e conversava sobre música, livros e sonhos de viagens distantes. Ela carregava uma caderneta surrada, onde anotava pensamentos, poesias e fragmentos de histórias que a fascinavam, como se cada palavra escrita fosse uma tentativa de capturar o mundo que existia fora da sua pequena rotina. Seus olhos brilhavam especialmente quando falava sobre arte e fotografia, e muitas vezes ela ficava horas caminhando com a câmera, registrando as nuances da cidade, o reflexo da lua nas ondas, a textura da areia molhada, o sorriso passageiro de turistas que mal sabiam que estavam sendo observados por alguém que se encantava com o mundo. Naquela tarde de 12 de março de 2024, Camila tinha planos simples: visitar a Praia do Forno, distante apenas alguns minutos de sua casa, para fotografar o pôr do sol e sentir a tranquilidade antes de voltar para a rotina noturna de limpeza de uma pequena pousada. Havia um cheiro de maresia mais intenso no ar, misturado ao aroma de comida de peixe que subia das barracas próximas à praia, e o som dos barcos ancorados se misturava ao canto dos pássaros e ao sussurrar do vento nas folhas secas. Nada, à primeira vista, indicava que aquele dia marcaria o início de um mistério que abalaria Búzios e deixaria rastros de perguntas sem respostas. Camila carregava consigo sua bolsa marrom de couro desgastado, na qual guardava a câmera, o celular e a caderneta de anotações. Cada objeto parecia carregar fragmentos de sua personalidade: a câmera, sua necessidade de eternizar momentos; a caderneta, sua inquietação introspectiva; o celular, seu elo com o mundo exterior, embora ela raramente fizesse ligações longas, preferindo ouvir músicas ou gravar pequenos vídeos de lugares que a fascinavam. Enquanto caminhava pela trilha, observava o sol refletindo nas pedras molhadas, sentia a brisa no rosto e ouvia o som distante de risadas de turistas, que pareciam não perceber a profundidade silenciosa daquele momento. A atmosfera da cidade, naquele fim de tarde, parecia carregada de preságios. O vento soprava mais forte quando Camila desceu para a praia, trazendo consigo o cheiro de algas e um eco distante de ondas quebrando nas pedras. Cada passo na areia úmida deixava uma marca efêmera, apagada rapidamente pelo vaivém do mar, como se a própria natureza quisesse apagar a presença humana, lembrando que, naquele mundo aparentemente tranquilo, havia forças invisíveis moldando o destino. Camila, porém, não percebia nada disso. Seu foco estava nas cores do céu, nos reflexos das ondas e nas formas das nuvens que pareciam contar histórias antigas. Enquanto posicionava a câmera, ajustando o tripé improvisado, Camila sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Um arrepio percorreu sua espinha, e por um instante, tudo parecia mais silencioso, exceto pelo som das ondas. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém à vista, apenas as sombras longas das pedras e as árvores agitadas pelo vento. Esse instante de desconforto passou tão rápido quanto surgiu, mas deixou uma impressão sutil, uma inquietação silenciosa que parecia se instalar como um aviso que só seria compreendido mais tarde. O céu começava a escurecer lentamente,
tingindo a água de tons azul profundo e cinza. A luz do sol desaparecia gradualmente, criando um contraste dramático entre a claridade das rochas e a sombra que se espalhava pela areia. Camila ajustou a lente da câmera, capturando cada detalhe do cenário, sem saber que cada clique registrava o último dia em que seria vista com segurança. A praia, antes cheia de vida e movimento, agora parecia suspensa em um instante fora do tempo, carregando consigo uma sensação de expectativa e tensão, quase imperceptível, mas presente para quem tivesse olhos atentos. Enquanto caminhava de volta para o carro, sentindo o frio da noite que começava a se instalar, Camila pensava nas pequenas coisas que mais valorizava: a liberdade de caminhar descalça na areia, a sensação do vento no rosto, a alegria de escrever em sua caderneta. Nada, naquele momento, poderia sugerir o que estava por vir. E assim, a cidade de Búzios, com seu ar de vilarejo pacato, continuava respirando normalmente, alheia ao fato de que, em poucas horas, um mistério profundo e perturbador começaria a se desenrolar, mudando para sempre a vida daqueles que amavam Camila. Camila acordava todas as manhãs ao som das gaivotas misturado ao canto distante dos pescadores que partiam cedo para o mar, e cada despertar trazia consigo uma rotina simples, porém carregada de pequenos prazeres que poucos notavam: o cheiro do café fresco preparado com cuidado, o som da água caindo na pia enquanto ela lavava os pratos, o toque da brisa matinal que entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo fragmentos de sal e promessas de um dia novo. Era nesses instantes que ela se sentia em paz, mesmo que por pouco tempo, antes que o trabalho na pousada começasse e a rotina exigisse de seu corpo e mente uma atenção constante, quase mecânica, mas sempre permeada por uma sensibilidade que a fazia observar detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Nos dias de folga, Camila se permitia caminhar pelas ruas estreitas de Búzios, sentindo o calor do sol refletido no paralelepípedo e ouvindo o tilintar dos sinos de alguma igreja distante. Ela gostava de observar as pessoas, turistas que corriam em busca de aventuras e moradores que, como ela, tentavam equilibrar sonhos e responsabilidades. Havia uma beleza silenciosa em cada expressão, em cada gesto. Um sorriso tímido trocado com o vendedor de frutas, um aceno rápido de reconhecimento com alguém que ela conhecia de vista. Tudo isso construía um mosaico de vida que, para Camila, era fonte de inspiração e reflexão, e que frequentemente registrava em sua caderneta, transformando momentos cotidianos em poesia. Ela tinha uma relação especial com sua família, sobretudo com sua mãe, Dona Helena, mulher de sorriso fácil, mas olhar preocupado, que sempre tentava protegê-la de perigos que Camila parecia ignorar, mergulhada demais em seus pensamentos e sonhos. As conversas entre as duas eram longas, permeadas de risadas e lembranças de infância, mas também carregadas de alertas sutis: cuidado com certas pessoas, minha filha, nem todo mundo é quem parece ser, dizia Helena, sem saber o peso premonitório que essas palavras teriam meses depois. Camila, no entanto, sorria e respondia com leveza, acreditando que o mundo ainda podia ser descoberto sem medo, e que sua intuição seria suficiente para guiá-la. Apesar da vida simples, Camila nutria grandes sonhos. Ela sonhava em viajar pelo litoral brasileiro, capturar imagens de praias isoladas e registrar histórias de pessoas comuns que, assim como ela, viviam entre o mar e a terra. Guardava cada centavo que podia, acreditando que um dia poderia comprar um carro usado para se deslocar com mais liberdade, talvez até investir em uma pequena exposição de fotografias em uma galeria local. Esses sonhos a faziam sorrir mesmo nos dias mais difíceis, quando o trabalho pesado e a pressão para ajudar em casa pesavam em seus ombros. Cada fotografia era uma janela para o futuro que ela imaginava, um futuro em que sua arte contaria histórias e tocaria outras vidas. No seu círculo de amigos, Camila era vista como alguém doce, introspectiva, mas cheia de energia quando se tratava de explorar novos lugares. Eles compartilhavam noites longas, conversas sobre música, filmes e livros, e planos que pareciam impossíveis de realizar, mas que davam sentido à rotina diária. Entre risadas e confidências, Camila revelava sua vulnerabilidade, medo de ficar sozinha, insegurança sobre sua carreira e dúvida sobre quem realmente confiava. Mas mesmo nesses momentos de fragilidade, havia uma força silenciosa nela, uma determinação quase silenciosa de não se deixar abater, de seguir buscando beleza mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano. Camila também tinha um hábito curioso. Às vezes, ao caminhar sozinha pela orla, ela parava e observava os barcos à deriva, os reflexos da lua na água e os pequenos animais que se escondiam entre as pedras. Era como se estivesse conversando com o mundo, absorvendo sinais sutis e buscando histórias invisíveis aos olhos da maioria.
Esses momentos, que pareciam banais para quem olhava de fora, eram fundamentais para sua alma, pois nela se construía uma percepção aguçada de cada nuance, cada sombra e cada silêncio, como se o mundo estivesse constantemente lhe oferecendo fragmentos de mistério e beleza. Em 2024, Camila também começara a sentir uma inquietação maior. Notícias de desaparecimentos em outras cidades, histórias sombrias que chegavam pelas redes sociais, e uma sensação crescente de que Búzios, apesar de pacata, também guardava segredos. Ela compartilhava essas preocupações com amigos próximos, mas ninguém parecia dar muita atenção, rotulando seus comentários como fruto de sua imaginação fértil. Ainda assim, a inquietação não desaparecia. Ela crescia silenciosa, alimentada por pequenos detalhes. Um olhar estranho de alguém na rua, uma porta que rangia sem vento, passos que pareciam seguir seu ritmo. Camila mantinha sua caderneta como diário, mas também como uma espécie de escudo contra a ansiedade e a solidão. Ali, registrava seus receios e observações, pensamentos sobre pessoas que conhecia e aquelas que apareciam ocasionalmente em sua vida, mas que pareciam carregar uma aura de mistério. Algumas anotações eram detalhadas sobre o cotidiano, outras eram reflexões mais profundas sobre a vida, o tempo e o destino. Era nesse espaço íntimo que ela se sentia segura, livre para explorar medos e sonhos sem que ninguém pudesse julgá-la ou interferir. Um detalhe curioso era que, apesar de jovem, Camila possuía uma percepção aguçada sobre comportamentos e intenções das pessoas. Ela notava gestos, palavras quase imperceptíveis, olhares desviados e mudanças sutis na voz. Esse dom, ou talvez instinto, a fazia hesitar às vezes, mas também a protegia em certas situações. Infelizmente, mesmo essa percepção, por mais apurada que fosse, não seria suficiente para protegê-la do destino que se aproximava naquela primavera de 2024. E assim, entre o trabalho na pousada, os passeios solitários, os encontros com amigos e os momentos íntimos de reflexão e escrita, Camila construía uma rotina delicada, marcada por pequenos prazeres e inquietações silenciosas. Ela parecia viver entre dois mundos, o tangível, cheio de pessoas, sons e cores, e o intangível, onde suas percepções, medos e sonhos criavam um universo paralelo que poucos conseguiam compreender. Era nesse equilíbrio que ela encontrava sentido, sem imaginar que o equilíbrio logo seria rompido, inaugurando um capítulo sombrio e enigmático em sua vida, que abalaria toda Búzios. Na manhã de 12 de março de 2024, Camila saiu de casa como de costume, seu sorriso leve e a mochila pendurada no ombro, ignorando qualquer pressentimento estranho que pudesse existir. Ela caminhou pela trilha que levava à Praia do Forno, sentindo a areia fria sob os pés descalços, o vento marinho trazendo aromas mistos de algas e maresia. A praia estava vazia, exceto por alguns pescadores distantes e um cachorro que corria em círculos atrás de uma bola imaginária. Cada som, cada movimento, parecia amplificado naquele espaço aberto. O bater das ondas, o ranger de uma velha escada de madeira, o som de passos que se aproximavam, mas que Camila não conseguia distinguir. Quando chegou ao ponto que mais gostava, uma pequena enseada protegida por pedras altas e musgos escorregadios, ela montou seu tripé e começou a fotografar a água cristalina refletindo o céu nublado. A sensação de isolamento era reconfortante, mas havia algo no ar, uma tensão quase imperceptível, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Camila ajustou a lente, respirou fundo e registrou cada detalhe. As ondas quebrando nas pedras, o brilho das algas molhadas, o voo de uma gaivota que parecia vigiar cada movimento. E foi nesse instante que um ruído distante chamou sua atenção, algo que não pertencia à rotina natural da praia. Passos apressados, abafados, misturados ao som do vento. Camila olhou em direção à trilha que levava à estrada principal. Não havia ninguém à vista, apenas a sombra de uma figura alongada que desapareceu rapidamente atrás das árvores. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela tentou ignorar, pensando que talvez fosse apenas um turista perdido ou um pescador passando por ali. Guardou a câmera na bolsa e começou a caminhar em direção ao carro, tentando acelerar o passo sem demonstrar preocupação, enquanto sentia seu coração batendo de forma irregular, como se avisasse que algo estava errado. Quando chegou ao pequeno estacionamento improvisado próximo à praia, o carro estava sozinho. Nada parecia fora do comum, exceto por um detalhe estranho. O banco do motorista estava ligeiramente inclinado, como se alguém tivesse entrado e saído rapidamente, embora não houvesse marcas de pegadas frescas na areia ao redor. Camila franziu a testa, tentando entender o que acontecerá, mas o som das ondas e o vento distraíam-na, confundindo percepção com imaginação. Ela respirou fundo, tentando acalmar o corpo, e decidiu seguir o caminho de volta para casa,
ignorando o incômodo crescente. Foi então que alguém falou seu nome, com voz baixa, quase sussurrada, mas firme o suficiente para fazê-la congelar. Camila virou-se rapidamente, mas novamente não viu ninguém além das sombras alongadas das pedras e árvores. Um sentimento de apreensão tomou conta dela. Algo estava fora de lugar, uma presença invisível e silenciosa que parecia observá-la, analisá-la. Cada passo parecia ecoar em um espaço que de repente parecia maior, vazio e hostil. Ela sentiu vontade de correr, mas o medo misturado à dúvida a deixou paralisada por alguns segundos que pareceram eternos. Na trilha de volta para a estrada principal, Camila percebeu uma mochila abandonada próxima a uma pedra. Era uma mochila velha, rasgada, que claramente não pertencia a ela nem a nenhum turista que passava com frequência. Ao se aproximar, sentiu um frio na barriga e hesitou antes de tocá-la, mas a curiosidade falou mais alto. Ao abrir, não havia nada além de algumas roupas sujas e um pedaço de papel amassado com palavras escritas de forma apressada, quase ilegíveis, que falavam de encontros e promessas quebradas, mas cujo significado permanecia obscuro. O mistério crescia e Camila, sem saber, estava cada vez mais envolvida em algo que não compreendia. Enquanto caminhava, notou que algo brilhava entre as pedras próximas à beira do mar. Aproximando-se, encontrou sua própria caderneta, caída e aberta, com páginas rasgadas e algumas anotações borradas pela água. O coração acelerou, e uma sensação de pânico começou a se instalar. Como aquilo poderia ter acontecido? Ela sempre carregava a caderneta dentro da bolsa, bem guardada. Quem poderia ter tocado em seus pertences sem que ela percebesse? O medo transformava cada detalhe inocente em uma ameaça, e a praia pacífica agora parecia um labirinto de perigos invisíveis. Alguns minutos depois, um morador local, que passava pela trilha com seu cachorro, avistou Camila pela última vez. Ela parecia distraída, olhando em volta com expressão assustada, falando sozinha, sem perceber a presença do homem. Ele tentou chamá-la, mas ela não respondeu, apenas continuou andando em direção a um pequeno caminho que levava a uma área de vegetação mais densa. Quando ele se aproximou para avisar sobre os horários de maré alta e os riscos da trilha, Camila desapareceu atrás das árvores, como se tivesse sido engolida pelo próprio cenário, deixando para trás apenas o som distante das ondas e o vento que aumentava, levando consigo qualquer sinal de sua presença. A notícia de seu desaparecimento se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Familiares, amigos e moradores iniciaram buscas imediatas, percorrendo trilhas, praias e vielas estreitas. Cada local parecia mais confuso que o anterior. Pegadas desapareciam abruptamente, objetos pessoais surgiam em lugares improváveis, e o som do mar parecia zombar de todos, misturando esperança e desespero. A sensação de urgência crescia a cada minuto, enquanto a cidade se transformava em um cenário de tensão silenciosa, com pessoas olhando umas para as outras, tentando encontrar respostas que não apareciam. Durante a noite, a polícia local foi acionada e iniciou uma investigação preliminar. Testemunhas relataram avistamentos de uma figura estranha rondando a praia naquela tarde, mas ninguém conseguiu fornecer uma descrição clara. O que complicava ainda mais era a presença de turistas e moradores distraídos, que confundiam figuras comuns com suspeitos, aumentando a confusão e criando um labirinto de relatos contraditórios. Cada detalhe se tornava crucial, e cada omissão, fatal. Camila desaparecera sem deixar rastros visíveis, mergulhando Búzios em uma noite carregada de incerteza e temor. Enquanto os dias passavam, o mistério só aumentava. Objetos pessoais de Camila eram encontrados em locais inesperados. Sua bolsa na areia próxima à tartaruga, a câmera no meio de uma trilha isolada, e fragmentos de anotações em cantos esquecidos da cidade. Cada descoberta era um enigma, levando a mais perguntas do que respostas. A cidade inteira parecia segurar a respiração, esperando por sinais que não chegavam, enquanto a sensação de que algo sombrio rondava o vilarejo se tornava quase palpável, como um vento frio e invisível que atravessava cada esquina e cada coração aflito. Quando a notícia do desaparecimento de Camila chegou à sua casa, Dona Helena sentiu o mundo desabar em silêncio. O chão parecia fugir sob seus pés, e o coração batia de maneira descompassada, como se cada pulsação anunciasse uma tragédia inevitável. Ela gritava o nome da filha entre soluços, enquanto vizinhos chegavam para tentar confortá-la, mas nada parecia suficiente. O vazio deixado pela ausência de Camila se espalhava pelo lar, preenchendo cada canto com uma sensação sufocante de perda e impotência. As paredes da pequena casa, antes vivas com risos e conversas, agora pareciam ecoar o silêncio angustiante de uma cidade que começava a perceber que algo profundamente errado havia acontecido.
A família mobilizou-se imediatamente. Primos, tios, amigos próximos e vizinhos começaram a percorrer todas as praias, trilhas e vielas conhecidas por Camila. Cada pedra, cada árvore e cada curva na trilha eram examinadas com cuidado quase obsessivo, mas tudo parecia em vão. As pegadas na areia, que poderiam ter indicado seu caminho, desapareciam sob a maré crescente, e os pequenos objetos encontrados na praia, como a caderneta molhada e a bolsa deixada para trás, só aumentavam o desconcerto. Cada detalhe, aparentemente banal, se transformava em uma peça de um quebra-cabeça confuso e angustiante, mas sem solução clara à vista. A polícia local começou a investigação formal na mesma noite, organizando equipes de busca e entrevistas com moradores e turistas que haviam estado na região da Praia do Forno naquele dia. As informações eram desencontradas. Alguns lembravam de ter visto Camila caminhando sozinha, outros mencionavam uma figura estranha próxima às trilhas, mas ninguém conseguia fornecer detalhes concretos. O caso rapidamente começou a chamar a atenção de veículos regionais, e a cidade, antes tranquila, mergulhou em uma atmosfera tensa, marcada por especulações, olhares desconfiados e sussurros que atravessavam ruas e praias. Durante os primeiros dias, a sensação de impotência aumentava. Cada minuto que passava sem notícias de Camila parecia aprofundar o buraco de angústia na cidade. Familiares revezavam-se em vigílias na praia, sentindo o vento frio que atravessava a areia e ouvia o som das ondas como um lamento coletivo. As noites eram longas, preenchidas pelo eco de perguntas sem resposta. Quem poderia tê-la levado? Por quê? E como alguém podia desaparecer assim, sem deixar rastros evidentes? Cada hipótese era discutida e descartada rapidamente, como se a realidade tentasse se esconder atrás de um véu de incerteza. A investigação avançava lentamente. Policiais analisavam registros de câmeras próximas, conversavam com vendedores ambulantes e turistas, mas os resultados eram inconclusivos. Detalhes confusos começavam a se acumular. Relatos de uma pessoa observando a praia, um carro desconhecido visto próximo à trilha, sons estranhos durante a tarde e notas rasgadas da caderneta de Camila espalhadas em locais diferentes. Cada pista parecia abrir novas possibilidades, mas nenhuma levava a uma conclusão definitiva. O mistério se tornava mais denso, e a tensão na cidade se tornava quase palpável, como se o ar carregado de sal e maresia escondesse segredos sombrios. Entre os moradores, surgiam teorias e suspeitas. Alguns acreditavam que Camila poderia ter sofrido um acidente nas trilhas, outros imaginavam que um estranho havia se aproveitado da sua inocência e curiosidade. A internet regional começou a fervilhar com discussões sobre desaparecimentos, e a história de Camila rapidamente se tornou emblemática. A jovem de 22 anos, doce e cheia de sonhos, desaparecida sem deixar vestígios em uma cidade que parecia pacata, mas que agora revelava sua face mais sombria. Cada rumor, cada relato, aumentava o clima de medo e desconfiança, transformando amigos e vizinhos em investigadores improvisados. A mãe de Camila, desesperada, começou a revisar diariamente as páginas rasgadas da caderneta que fora recuperada, buscando algum indício que pudesse ajudar a localizar a filha. Pequenos detalhes chamavam sua atenção, palavras sublinhadas, frases repetidas e anotações que pareciam descrever encontros com pessoas estranhas, ou momentos em que Camila se sentirá observada. Cada página se transformava em um labirinto de pistas e enigmas, e Dona Helena passava horas tentando decifrar mensagens que, de tão sutis, quase pareciam estar escondidas intencionalmente. O desespero, misturado à esperança, a mantinha acordada noite após noite, à espera de um sinal. Enquanto isso, a cidade continuava sua rotina aparente, mas nada era mais como antes. Comerciantes olhavam desconfiados para estranhos, moradores evitavam trilhas isoladas e as praias, antes cheias de turistas e risadas, pareciam carregadas de um silêncio pesado. A cada dia, a sensação de que alguém sombrio estava presente se tornava mais intensa. A ausência de Camila não era apenas física, era como se uma sombra tivesse se espalhado sobre Búzios, deixando rastros de medo e incerteza em cada esquina, em cada pedra, em cada onda que quebrava na areia. Algumas testemunhas começaram a relatar incidentes estranhos, carros estacionados por horas em pontos isolados, passos ou vozes que ninguém podia explicar, vultos entre as árvores à noite. A polícia passou a registrar cada detalhe, mas o cenário confuso dificultava a identificação de suspeitos. E foi nesse contexto que surgiram os primeiros indícios de que alguém havia planejado o desaparecimento de Camila com frieza, movido por intenções obscuras, enquanto a cidade permanecia impotente diante do desconhecido. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a busca se intensificava.
Helicópteros sobrevoavam a região, cães farejadores percorriam trilhas e mergulhadores examinavam recifes próximos à costa. A imprensa regional acompanhava cada movimento, transformando o caso em um dos mais comentados do ano. O clima de mistério e tensão se misturava à esperança desesperada de que Camila pudesse ser encontrada, viva, mas cada nova informação parecia apenas aprofundar o abismo de perguntas sem respostas que se abria diante da cidade inteira. Durante as semanas seguintes ao desaparecimento de Camila, pequenos indícios começaram a surgir, mas cada um deles parecia mais perturbador que o anterior. Um morador relatou ter visto, em um horário próximo ao do desaparecimento, um carro preto estacionado à beira da trilha que levava à Praia do Forno, com vidros escurecidos e motor desligado. Ele descreveu que o veículo permaneceu imóvel por mais de 1 hora, antes de desaparecer silenciosamente na estrada sinuosa que cortava o vilarejo. O detalhe passou despercebido para a polícia por alguns dias, mas, revisado com atenção, começou a se encaixar com outras pistas desconexas, formando um padrão inquietante. Alguém sabia exatamente onde Camila estaria naquele dia. Enquanto isso, a família continuava sua busca, visitando casas, estabelecimentos e praias, sempre em busca de fragmentos que pudessem levar a filha. Foi durante uma dessas investidas que o primo de Camila encontrou uma pulseira que ela usava constantemente, caída sob um arbusto na trilha que dava acesso a um pequeno ponto isolado de observação do mar. A pulseira estava intacta, mas havia sinais de que havia sido forçosamente retirada de seu braço. O impacto emocional da descoberta foi devastador para a família, que finalmente começou a perceber que o desaparecimento não fora acidental, mas sim resultado de uma ação deliberada. Policiais começaram a analisar os relatos de moradores com mais cuidado, percebendo que várias testemunhas haviam visto uma figura masculina rondando a praia nos dias anteriores ao desaparecimento. A descrição era vaga, mas algo se destacava. O homem parecia familiar com a região, conhecia cada trilha e cada ponto isolado, e se movia de maneira discreta, quase imperceptível. A investigação passou a concentrar-se na identificação de moradores e frequentadores assíduos da praia que poderiam coincidir com essa descrição. Cada entrevista, cada detalhe, acrescentava camadas de complexidade a um mistério que se tornava cada vez mais angustiante. Durante as buscas, foram encontrados fragmentos da câmera de Camila em uma pequena caverna próxima à Praia do Forno. Algumas fotos ainda podiam ser recuperadas, mas nelas não havia imagens claras do culpado, apenas silhuetas distorcidas, sombras movendo-se entre pedras, e um detalhe estranho: em várias fotos, uma mão aparece, sempre à distância, quase invisível, como se observasse e registrasse cada movimento de Camila sem que ela percebesse. O simples fato de que alguém poderia ter estado tão próximo e invisível aumentou o pânico entre familiares e moradores, que começaram a perceber que a presença do vilão estava mais próxima do que imaginavam. Em meio ao caos, surgiu um novo relato. Uma testemunha disse ter visto Camila conversando com um homem de aparência comum, aparentemente amigável, mas com olhos frios, que a acompanhava com atenção excessiva. O detalhe mais perturbador era que ninguém conseguia lembrar de ter visto esse homem antes, e sua roupa simples não chamava atenção, mas havia algo nos gestos calculados, na postura e na forma como ele observava, que deixava claro que não se tratava de um encontro casual. Cada detalhe reforçava a hipótese de que o desaparecimento fora planejado, e que a vítima fora escolhida com cuidado. O clima em Búzios começou a mudar. As ruas, antes tranquilas, se enchiam de olhares desconfiados. Moradores passavam a observar estranhos e veículos desconhecidos, enquanto rumores de que o vilão poderia ser alguém da própria cidade se espalhavam. A investigação policial ganhou urgência, com a identificação de possíveis suspeitos, entrevistas repetidas e análises de registros de veículos. Tudo isso aumentava o sentimento de tensão coletiva, como se o vilarejo estivesse à beira de uma revelação que ninguém ousava antecipar. Entre os objetos encontrados, a caderneta de Camila continuava sendo uma peça fundamental. Uma análise mais detalhada revelou pequenas anotações de encontros e observações que antes pareciam banais, mas que agora se encaixavam em um padrão de vigilância. Datas, locais, nomes de pessoas que cruzavam seu caminho, e até comentários sobre estranhos que ela achava suspeitos. Essas pistas começaram a direcionar a investigação para uma figura concreta, alguém que conhecia seus hábitos e conseguia se misturar ao cotidiano sem ser notado. Durante uma nova busca na trilha, a polícia encontrou pegadas que levavam a uma cabana abandonada, escondida entre árvores e arbustos densos, a cerca de meia hora a pé da Praia do Forno. O local estava sujo, mas havia indícios de movimentação recente, restos de comida,
roupas pequenas que lembravam Camila e um cheiro forte de produtos de limpeza usados para tentar apagar vestígios. A cabana se tornou o ponto central da investigação, aumentando a possibilidade de que a jovem estivesse em algum lugar próximo, embora ninguém pudesse confirmar se ainda estava viva. No meio de tantas pistas, um detalhe que passou despercebido por dias se tornou crucial. O veículo preto visto por várias testemunhas coincidia com o carro de um morador da região, conhecido por sua cordialidade superficial e hábitos aparentemente comuns. Esse homem, que todos conheciam como alguém discreto, começava a se destacar entre os suspeitos pela precisão com que conhecia trilhas e horários, e pelo fato de ter sido visto próximo a locais frequentados por Camila nos dias anteriores ao desaparecimento. Pequenas contradições em seu depoimento passaram a chamar atenção, e a investigação começou a se concentrar nele. A tensão atingiu seu ápice quando, durante uma revista à cabana, a polícia encontrou indícios que ligavam diretamente o suspeito ao desaparecimento. Fotografias antigas de Camila, anotações detalhadas sobre sua rotina e objetos que pertenciam a ela, incluindo peças de roupa e acessórios pessoais. Tudo apontava para que o vilão não apenas a tivesse seguido, mas planejado cada passo de seu desaparecimento com frieza e atenção obsessiva. A cidade, que já vivia dias de medo silencioso, finalmente começou a entender que o mistério não era apenas sobre desaparecimento, mas sobre a presença de um predador escondido entre eles. O ar em Búzios parecia mais pesado a cada dia. Moradores olhavam para os próprios vizinhos com desconfiança, e a rotina pacata transformará-se em vigilância constante. Policiais reforçaram patrulhas em trilhas e praias, tentando bloquear possíveis rotas de fuga do suspeito, enquanto familiares de Camila se mantinham à beira do desespero, visitando cada canto da cidade à procura de sinais de vida. Cada noite se tornava mais longa, e o som das ondas parecia agora acompanhar os batimentos do coração de todos, lembrando-os de que a jovem desaparecida podia estar mais perto do que imaginavam. A pressão aumentou quando a análise da caderneta de Camila revelou coordenadas discretas, quase imperceptíveis, indicando locais que ela costumava frequentar. A polícia começou a mapear cada ponto, traçando rotas que cruzavam trilhas e praias isoladas, enquanto voluntários buscavam vestígios na vegetação densa. Entre folhas molhadas e arbustos altos, pequenos sinais começaram a surgir. Um pedaço de tecido preso a um galho, marcas de sapato na lama, restos de comida que sugeriam a presença humana recente. Cada descoberta aumentava a sensação de proximidade com Camila, mas também revelava a meticulosidade do vilão, que conhecia a região profundamente. Em paralelo, o suspeito começou a ser observado discretamente. Moradores notaram que ele passava longos períodos próximo a trilhas pouco frequentadas, sempre com uma expressão neutra, mas olhos atentos, quase predatórios. Seu comportamento, que antes parecia inofensivo, agora causava arrepios, olhares calculados, passos silenciosos e uma habilidade impressionante de se misturar à paisagem. A polícia reuniu imagens de câmeras de segurança e cruzou horários, percebendo que o homem sabia exatamente onde e quando Camila apareceria, tornando-se evidente que seu plano não fora improvisado, mas cuidadosamente arquitetado. No dia 28 de março de 2024, um alerta anônimo chegou à polícia. Alguém havia visto movimentação suspeita em uma pequena cabana à beira da trilha da Praia do Forno. A equipe se dirigiu imediatamente ao local, em silêncio, com lanternas e armas prontas, enquanto o coração de cada policial batia acelerado diante da possibilidade de encontrar Camila viva ou, ao menos, indícios que pudessem levar à captura do vilão. O ambiente era sombrio, a vegetação alta abafava sons e a brisa carregava o cheiro de maresia misturado à terra úmida, tornando cada passo tenso e incerto. Ao se aproximarem da cabana, os policiais perceberam sinais recentes de presença humana, restos de comida, marcas de pneus próximos e vestígios de que alguém havia tentado apagar pegadas com terra e areia. Cada detalhe confirmava que o suspeito ainda estava por perto, ou que havia deixado o local há pouco tempo. Dentro da cabana, encontraram roupas e objetos pessoais de Camila, cuidadosamente escondidos, como se o criminoso guardasse lembranças de sua vítima. A descoberta trouxe alívio e horror simultaneamente. Camila estava viva? Ou isso era apenas uma prova da obsessão do vilão? Enquanto isso, a polícia organizava um cerco em volta da cabana e das trilhas próximas. Moradores foram avisados a manter distância, e cães farejadores começaram a rastrear os caminhos que levavam a pontos de fuga possíveis. A tensão era palpável, cada ruído parecia amplificado, cada sombra projetada na vegetação parecia se mover. As ondas batiam com força contra as pedras, como se o próprio mar quisesse alertar sobre a presença do mal escondido entre eles.
A atmosfera de suspense atingiu seu ápice, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Foi durante a madrugada que o vilão finalmente apareceu, tentando se deslocar discretamente entre as árvores para fugir do cerco. Os cães farejadores captaram seu cheiro, e os policiais conseguiram cercá-lo, evitando que ele escapasse. Quando finalmente foi abordado, o homem tentou resistir, mas sua frieza era notória. Nenhum arrependimento, nenhum medo visível, apenas um olhar calculista e gelado que parecia medir cada reação ao redor. A tensão atingiu o ponto máximo quando a polícia percebeu que aquele era o responsável pelo desaparecimento de Camila, meticulosamente planejado, manipulando rastros e utilizando seu conhecimento da cidade para se manter invisível por semanas. No interrogatório inicial, o suspeito manteve silêncio absoluto, negando qualquer envolvimento. Mas a abundância de provas, objetos pessoais de Camila, roupas, fotografias, anotações de vigilância e o padrão de comportamento observado por moradores e policiais, tornava impossível escapar da culpa. Aos poucos, diante da pressão, detalhes começaram a emergir. Confessou que seguia Camila há semanas, conhecia sua rotina, sabia seus horários e locais de frequência, e planejava o desaparecimento cuidadosamente para não ser notado. Cada palavra aumentava o horror e o choque de todos, confirmando a frieza com que agira. A notícia da captura se espalhou rapidamente por Búzios. Moradores, familiares e amigos sentiram uma mistura de alívio e indignação, sabendo que a ameaça havia sido neutralizada, mas ao mesmo tempo chocados com a profundidade da obsessão do criminoso. Dona Helena, finalmente, recebeu a notícia de que a filha havia sido localizada, viva, embora abalada fisicamente e emocionalmente, e que o homem que a perseguira durante semanas estava sob custódia policial. A emoção tomou conta de todos. Lágrimas de alívio e abraços apertados se espalharam pelas ruas, enquanto a cidade lentamente começava a respirar novamente. Camila, recuperando forças, começou a relatar o que havia vivido durante seu cativeiro temporário. Dias de medo, observação constante, isolamento e pequenas tentativas de fuga. Cada detalhe reforçava o quanto o vilão havia planejado tudo de forma meticulosa, e como a sorte e a rápida atuação da polícia foram cruciais para seu resgate. O vilão, agora identificado como Ricardo Menezes, 38 anos, morador da região e conhecido por sua cordialidade superficial, finalmente enfrentava a justiça, e a cidade de Búzios respirava aliviada, embora a memória do trauma permanecesse como alerta silencioso. Mesmo em lugares pacatos, o perigo pode estar mais próximo do que se imagina. Nos dias que se seguiram ao resgate, Camila passou a ser acompanhada por psicólogos, médicos e familiares, tentando reconstruir sua rotina e lidar com o trauma vivido durante semanas. Cada gesto, cada passo fora de casa, era acompanhado de cautela, e cada instante no mar ou nas trilhas da cidade carregava uma tensão residual que lembrava o que havia acontecido. A sensação de liberdade perdida se misturava à gratidão por estar viva, criando um equilíbrio delicado entre esperança e medo. Para ela, cada pôr do sol que antes representava beleza e tranquilidade, agora carregava lembranças de angústia e vigilância constante. A cidade de Búzios, que por semanas viverá imersa em especulações e medo, começou lentamente a retomar sua rotina, mas o trauma coletivo permanecia. Comerciantes, pescadores e moradores discutiam o episódio com cautela, compartilhando relatos de olhares estranhos e detalhes que antes pareciam irrelevantes, mas que agora faziam parte do mosaico que revelava a obsessão de Ricardo Menezes. Cada trilha isolada, cada pedra à beira do mar, parecia carregar ecos do passado recente, lembrando a todos que o vilão estivera escondido à vista de todos, usando a normalidade como disfarce para seus atos. Camila, aos poucos, retomou sua rotina diária, começando com pequenas caminhadas perto de casa, conversas com amigos próximos e sessões de fotografia em locais seguros e frequentados. A caderneta, antes marcada por anotações sobre observações e presenças suspeitas, passou a registrar reflexões sobre sobrevivência, coragem e a importância de estar atenta ao próprio instinto. Ela escrevia com uma maturidade inesperada, transformando a experiência traumática em aprendizado e vigilância consciente, criando, talvez, uma nova forma de enxergar o mundo. Durante entrevistas para a imprensa, Camila descreveu Ricardo como alguém comum à primeira vista, mas com uma obsessão silenciosa, capaz de se misturar ao ambiente sem ser notado, observando cada detalhe de sua rotina. Suas palavras foram cuidadosas, mas carregadas de emoção. Ele sabia onde eu estaria, quando eu estaria sozinha. Cada passo que dei parecia calculado por ele. Hoje, sei que o perigo pode estar perto, mesmo quando tudo parece normal. A declaração ressoou em Búzios,
deixando uma marca permanente na percepção da cidade sobre segurança e confiança. Enquanto isso, a polícia detalhou todo o processo de investigação e captura, explicando como análise de câmeras, rastreamento de veículos, entrevistas com testemunhas e indícios encontrados na cabana levaram à identificação e prisão de Ricardo. O caso se tornou exemplo de eficiência e alerta para a comunidade, mostrando a importância da colaboração entre moradores e autoridades. A cidade, embora ainda marcada pelo trauma, começou a organizar eventos de conscientização sobre segurança pessoal, reforçando a necessidade de atenção mesmo em vilarejos aparentemente pacatos. Em meio a esse processo, surgiram as primeiras reflexões sobre a vulnerabilidade das jovens em lugares isolados, o que levou Camila a compartilhar mensagens de alerta em redes sociais e encontros comunitários. Sua experiência transformou-se em uma voz de conscientização: nunca subestimem a intuição. Observem seu entorno. Protejam-se. Suas palavras alcançaram turistas, moradores e até visitantes de cidades próximas, criando uma rede de atenção e empatia que buscava reduzir o risco de tragédias semelhantes no futuro. A recuperação emocional de Camila, embora lenta, ganhou força com o apoio da família e dos amigos. Cada sorriso tímido, cada passeio acompanhado por alguém de confiança, representava vitória sobre o medo que tentará dominá-la. A cidade observava com cautela, oferecendo carinho, mas respeitando os limites de quem havia vivido a experiência mais angustiante de suas vidas. Cada gesto de normalidade conquistado era uma pequena celebração silenciosa, um passo rumo à reconstrução da confiança e da segurança perdida. Em meio a toda essa atmosfera, uma primeira chamada natural para o público se fez necessária. Se você gosta de histórias de mistério e investigação, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos casos. Assim, você não perde nenhum detalhe de histórias como a de Camila, cheias de suspense, emoção e mistério real. A mensagem surgiu como um convite à reflexão e à participação, mantendo o tom documental e próximo do público, sem quebrar a narrativa envolvente que acompanhava toda a história. Búzios, lentamente, voltava a receber turistas e moradores em suas praias, mas com um olhar mais atento. Cada trilha, cada pedra e cada sombra passava a ser observada com cautela, como lembrança silenciosa do que acontecerá. O mar continuava a bater contra as rochas, carregando com suas ondas o cheiro de sal e o sussurro do vento, como se guardasse a memória da jovem que havia desaparecido, sobrevivido e agora se erguia mais forte. A cidade nunca mais seria exatamente a mesma. O mistério e o medo deixaram cicatrizes invisíveis, mas também ensinamentos valiosos sobre atenção e empatia. Camila, olhando o horizonte do alto do morro próximo à sua casa, sentiu uma mistura de alívio e força silenciosa. A brisa do mar acariciava seu rosto, trazendo consigo memórias e também uma sensação de renascimento. Ela sabia que o trauma não desapareceria completamente, mas a experiência lhe deu clareza e determinação. Viver cada dia com atenção, registrar cada detalhe, proteger-se e proteger outros. E, acima de tudo, reconhecer que mesmo nos lugares mais tranquilos, o inesperado pode surgir, exigindo coragem, cuidado e vigilância constante. Mesmo após a prisão de Ricardo Menezes, a cidade de Búzios permanecia marcada pelo episódio. Pequenos gestos cotidianos, como atravessar uma trilha ou caminhar sozinho na praia ao entardecer, passaram a carregar uma sensação de alerta silencioso. Moradores e turistas começaram a perceber que a tranquilidade do vilarejo sempre fora relativa. Por trás da beleza das praias e da brisa salgada, existiam histórias que jamais deveriam ser ignoradas. Cada onda que quebrava nas pedras parecia carregar uma memória do trauma, lembrando que a vulnerabilidade pode surgir nos lugares mais inesperados. As entrevistas com Camila continuaram a repercutir na imprensa regional, tornando-se referência para debates sobre segurança e atenção em cidades pequenas. Sua narrativa não apenas detalhava o terror vivido, mas também funcionava como alerta. A atenção ao comportamento das pessoas, a rotina e a pequenas mudanças nos padrões do dia a dia poderia salvar vidas. O público acompanhava cada detalhe com fascínio e medo, percebendo que, mesmo em um cenário aparentemente seguro, a vida pode se transformar em um verdadeiro thriller psicológico, onde detalhes imperceptíveis definem a linha entre perigo e sobrevivência. A família de Camila, aliviada mas ainda cautelosa, iniciou iniciativas de apoio a jovens e turistas, promovendo grupos de caminhada em trilhas e palestras sobre precauções básicas em locais isolados. Cada ação era cuidadosamente pensada para transformar a tragédia em aprendizado coletivo, reforçando a ideia de que, apesar do mal presente, a comunidade poderia se proteger por meio da atenção, união e vigilância mútua. A cidade, então,
começava a se reconstruir emocionalmente, mas a memória do desaparecimento permanecia viva em cada olhar atento, em cada conversa sobre segurança e responsabilidade. Enquanto Camila retomava suas fotografias e caminhadas, ela também passou a escrever relatos sobre sua experiência, não apenas como diário pessoal, mas como material educativo para outros jovens que poderiam se encontrar em situações semelhantes. Seu olhar atento agora se misturava à prudência, e cada passo fora de casa carregava uma consciência maior sobre os riscos do mundo. A escrita tornou-se ferramenta de empoderamento, transformando o trauma em força, permitindo que sua voz chegasse mais longe, inspirando atenção e coragem em outros que acompanhavam sua história. A investigação sobre Ricardo Menezes trouxe detalhes sombrios sobre sua obsessão. Ele estudava rotinas, observava discretamente e planejava cada movimento de maneira fria e meticulosa. A cidade, chocada, começou a perceber que a banalidade e a cordialidade de certas pessoas podem esconder intenções perigosas. Cada depoimento de testemunhas, cada descoberta de objetos, reforçava que o crime não fora fruto do acaso, mas de uma preparação detalhada. O vilarejo, que antes acreditava em segurança aparente, passou a enxergar o mundo com olhos mais cautelosos, percebendo que o perigo pode surgir de forma silenciosa, quase invisível. No meio de tudo isso, surgiu a segunda chamada natural para o público. Se você quer acompanhar mais histórias de mistério, desaparecimentos e crimes não resolvidos, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Cada caso é uma viagem pelo desconhecido, onde mistério, suspense e emoção se encontram em cada detalhe. A mensagem se encaixava de forma orgânica na narrativa, reforçando a conexão entre história real e engajamento do público, sem quebrar o clima documental e envolvente que permeava toda a história de Camila. Enquanto as semanas avançavam, Búzios começou a se reequilibrar, mas permanecia com uma consciência coletiva mais alerta. Trilhas passaram a ser sinalizadas com placas de aviso, guias locais passaram a acompanhar turistas em passeios isolados, e moradores observavam com atenção qualquer movimentação suspeita. Cada gesto de cuidado reforçava o aprendizado coletivo. A cidade havia sobrevivido a um episódio sombrio, mas a memória do vilão, do desaparecimento e do medo ainda era viva, moldando a forma como todos interagiam com o ambiente ao redor. Camila, embora ainda carregasse o peso da experiência, começou a retomar sonhos antigos, viagens curtas pelo litoral, exposições fotográficas em cidades vizinhas e a preparação de um livro que narrava sua experiência de forma detalhada e reflexiva. Cada plano que retomava representava resistência e coragem, a prova de que, mesmo diante de traumas extremos, a vida poderia ser reconstruída. Seu olhar para o mundo se tornou mais atento e sensível, mas também fortalecido, mostrando que a experiência a transformará de forma profunda e indelével. A comunidade, inspirada pela força de Camila, começou a organizar encontros de apoio emocional para vítimas de crimes, palestras sobre segurança e rodas de conversa sobre prevenção. O impacto de sua história transformou o vilarejo, criando uma rede de proteção e solidariedade que antes não existia. O episódio, apesar de sombrio, revelou a capacidade da cidade de reagir coletivamente, fortalecendo laços e promovendo um aprendizado que atravessaria gerações. No horizonte, o mar continuava a bater contra as pedras, carregando o cheiro de sal e lembranças de um passado recente, mas também renovando a sensação de esperança e força. Camila, olhando para o pôr do sol, sentiu a mistura de medo e coragem que moldara sua história. A cidade respirava novamente, mas a memória do vilão, Ricardo Menezes, e da obsessão que quase destruiu sua vida, permanecia como aviso silencioso. Atenção, cuidado e coragem são sempre essenciais, mesmo nos lugares mais aparentemente seguros. Com o tempo, a vida em Búzios começou a retomar um ritmo mais tranquilo, mas a memória do que aconteceu permaneceu viva em cada morador que acompanhou o caso de Camila. As praias voltaram a receber turistas, as trilhas foram reorganizadas e sinalizadas, e a cidade passou a valorizar a comunicação entre vizinhos e a atenção aos pequenos sinais de alerta. Cada ação era carregada de consciência, a segurança coletiva se tornava prioridade, e a lembrança do vilão mantinha todos atentos, mesmo nas atividades mais simples, como caminhar à beira do mar ou explorar trilhas isoladas. Camila, finalmente, conseguiu retomar suas fotografias com mais liberdade, embora agora com uma percepção diferente do mundo. Cada clique carregava não apenas a beleza da paisagem, mas também a lembrança da fragilidade da vida e da importância de estar alerta aos sinais do ambiente. Sua arte, que antes era um hobby, passou a ter um caráter educativo e de alerta, inspirando outros jovens a observar, registrar e valorizar cada detalhe ao seu redor,
transformando a experiência traumática em uma mensagem de coragem e resiliência. A terceira chamada para o público surgiu de forma natural nesse momento. Se você gosta de acompanhar histórias reais de mistério, sobrevivência e investigação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Histórias como a de Camila mostram como atenção, coragem e solidariedade podem transformar vidas e manter comunidades seguras. A mensagem reforçava o vínculo entre narrativa e audiência, incentivando a participação sem quebrar o tom dramático e documental da história. O caso de Ricardo Menezes, o vilão que quase destruiu a vida de Camila, tornou-se referência em estudos de comportamento obsessivo e criminoso em cidades pequenas. Psicólogos, policiais e especialistas em segurança passaram a analisar o modo meticuloso com que ele planejou o desaparecimento, destacando a importância de identificar sinais de alerta e agir preventivamente. A cidade, que havia sido palco do terror silencioso, agora se transformava em exemplo de aprendizado, mostrando como tragédias podem se tornar ferramentas de conscientização coletiva. Camila, por sua vez, manteve contato próximo com famílias de outras jovens que enfrentaram situações de risco. Sua experiência serviu como guia para a prevenção, ensinando cuidados simples, como atenção a pessoas novas, percepção de padrões estranhos e registro de comportamentos suspeitos. Ela passou a compartilhar dicas e experiências em palestras e redes sociais, mostrando que a força não reside apenas na sobrevivência, mas também na capacidade de transformar medo em ação consciente e educativa. A cidade passou a organizar eventos culturais e educativos que incluíam passeios guiados, oficinas de fotografia e debates sobre segurança pessoal. Cada atividade era projetada para combinar aprendizado com experiência prática, garantindo que moradores e turistas pudessem se proteger e entender melhor os riscos do ambiente. O episódio de Camila se transformou em uma lição coletiva. Mesmo em cenários paradisíacos, a atenção e a vigilância são essenciais para prevenir tragédias e proteger vidas. Em Búzios, a memória do ocorrido passou a fazer parte da identidade local. Os moradores lembravam não apenas do medo e do trauma, mas também da resiliência e coragem de Camila e de sua família. As histórias de sobrevivência e alerta passaram a ser contadas nas escolas, com jovens aprendendo desde cedo a importância da atenção ao próprio entorno. Cada história compartilhada, cada experiência relatada, ajudava a criar uma rede de segurança e empatia que se estendia além do vilarejo, fortalecendo a comunidade inteira. O resgate de Camila, a prisão de Ricardo e a recuperação emocional da jovem serviram de exemplo de como a união entre família, comunidade e autoridades pode salvar vidas. Cada detalhe, cada passo da investigação e cada ação preventiva foram fundamentais para transformar um caso de desaparecimento em uma história de sobrevivência e aprendizado. A cidade, marcada pelo trauma, mas fortalecida pela experiência, começava a perceber que o verdadeiro poder está na vigilância, no cuidado e na solidariedade entre pessoas. E, finalmente, ao olhar o horizonte da Praia do Forno, Camila sentiu que, apesar do que havia enfrentado, seu futuro estava de volta em suas mãos. O vilão havia sido capturado, a cidade havia aprendido e ela havia transformado o medo em força. Cada pôr do sol, cada onda batendo nas pedras e cada passo nas trilhas agora eram vividos com consciência e coragem, mostrando que a experiência, por mais dolorosa que tenha sido, havia se transformado em uma lição poderosa para todos. O sol despontava lentamente sobre Búzios, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, enquanto as ondas batiam suavemente nas pedras da Praia do Forno. Era como se a cidade respirasse novamente, embora cada respiração carregasse a memória do medo e da tensão que haviam assolado a todos. Camila, agora recuperada, caminhava pela areia, sentindo a brisa salgada tocar seu rosto e cada passo no chão parecia ser uma afirmação de vida, uma prova de que, mesmo diante do terror, era possível reencontrar força e equilíbrio. O documentário chegava ao seu clímax ao narrar os detalhes finais do caso. Ricardo Menezes, o vilão, havia sido condenado com base em provas irrefutáveis, objetos pessoais de Camila, fotografias, registros de vigilância e depoimentos de testemunhas. A investigação meticulosa, conduzida com paciência e precisão, mostrava como pequenos detalhes, muitas vezes invisíveis, podem ser decisivos em casos de desaparecimento. Para a cidade, a condenação foi mais do que justiça. Foi a confirmação de que a coragem, a atenção e a colaboração podem enfrentar o mal mesmo nos cenários mais inesperados. A câmera imaginária do podcast percorre novamente os lugares por onde Camila passou. A trilha da Praia do Forno, a cabana abandonada, os pontos isolados de observação do mar. Cada local agora carregava uma dualidade, lembrança do medo, mas também da coragem e da sobrevivência.
A narrativa enfatizava como o ambiente, antes neutro e pacífico, havia se tornado palco de tensão e estratégia, e como a jovem, com sua sensibilidade e atenção, conseguiu transformar cada pista em uma oportunidade de sobrevivência. O resgate de Camila foi detalhado com precisão. Os passos da polícia, a descoberta da cabana, a apreensão de provas e a captura do vilão. Cada ação parecia coreografada pelo destino, mas também pela dedicação incansável de familiares, moradores e autoridades. O suspense que pairava sobre Búzios foi substituído por uma sensação de vitória coletiva, embora a lembrança do trauma permanecesse como um lembrete silencioso do quão rapidamente a normalidade pode ser ameaçada. Reflexões surgiam naturalmente. A vulnerabilidade das jovens em locais isolados, a importância de perceber sinais sutis de perigo, e o valor da comunidade unida em momentos de crise. Camila se tornava símbolo de resiliência, e sua história inspirava outros a agir com atenção, coragem e empatia. A narrativa destacava que, mesmo nos lugares mais paradisíacos, o perigo pode se esconder à vista de todos, e que a sobrevivência depende tanto de atenção quanto de apoio coletivo. O vilão, Ricardo Menezes, agora estava preso, mas sua sombra ainda pairava sobre as trilhas e praias que outrora explorara. A história enfatizava a frieza de seus atos e a meticulosidade de seu plano, servindo como alerta permanente. A maldade pode se disfarçar de normalidade, e o conhecimento do ambiente pode ser usado para manipular e controlar. Para Búzios, essa percepção se tornou um aprendizado duradouro, transformando a cidade em um lugar mais vigilante e consciente. Uma terceira chamada para o público surgiu de maneira natural, reforçando o vínculo com a audiência. Se você quer acompanhar histórias reais de mistério, investigação e sobrevivência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada história revela detalhes que podem mudar a forma como você observa o mundo ao seu redor. A mensagem, inserida com sutileza, conectava o público à narrativa, mantendo o tom documental e envolvente que permeou toda a história de Camila. A narrativa também destacava o impacto emocional sobre a comunidade. Pais mais atentos, jovens mais cuidadosos, moradores vigilantes e turistas conscientes. Cada ação cotidiana passou a carregar a lembrança do episódio, mostrando como uma tragédia pode transformar uma cidade inteira, criando uma rede de proteção e empatia. A história de Camila passou a ser contada não apenas como um caso de desaparecimento, mas como um exemplo de sobrevivência, aprendizado e fortalecimento coletivo. Nos momentos finais, Camila é retratada olhando o horizonte, sentindo o vento no rosto, enquanto a cidade ao fundo desperta lentamente. Cada detalhe reforça o contraste entre o medo vivido e a liberdade reconquistada. O som das ondas, o brilho do sol sobre o mar, o cheiro de sal e vegetação, e a sensação de que, embora o trauma tenha deixado cicatrizes, a coragem e a resiliência triunfaram. É a prova de que mesmo após o terror, a vida pode seguir, reconstruída com atenção, cuidado e esperança. O documentário encerra com a reflexão final. A história de Camila, de seu desaparecimento, resgate e recuperação, serve como um alerta permanente e um ensinamento sobre a atenção aos detalhes, a importância da comunidade e a força individual diante do perigo. A cidade de Búzios nunca mais seria a mesma, mas havia aprendido a lição mais importante, que coragem, vigilância e união podem vencer até os mais sombrios planos, transformando o medo em força, e o trauma em aprendizado.